beleza, vamos falar de performance financeira. Na verdade, eu nem gosto muito desse termo performance financeira, porque performance, para mim, ela já está intimamente ligada com eficiência. E hoje é muito comum você encontrar, se for no Google lá, olhar, eu quero agência de performance. Você vai encontrar agência de captação de cliente, agência de mídia. Mas isso é muito diferente de performance financeira. Então, hoje eu acho que o papo tem que ser mais relacionado a isso, porque é eficiência, né? E aí, dentro desse aspecto de eficiência, na sua visão, cara, quais são os maiores erros relacionados à performance financeira de operações? Eu acho que é um tópico bem interessante, porque, cara, se a gente for falar a verdade, a maioria das pequenas e algumas médias empresas tem uma gestão financeira muito simplificada. Então, o pessoal está muito acostumado, às vezes, a olhar para faturamento e pouquíssimo, não vou dizer pouquíssimo preocupado, mas com um foco menor no dia a dia em lucratividade. Então, o grande indicador de dia a dia é faturamento e se a empresa consegue ali fechar um DRE mensal, por exemplo, ela vai ter uma boa noção da lucratividade dela se ela fizer tudo corretamente. Então, eu diria que o primeiro grande erro que eu vejo para pequenas e médias empresas que estão focando em crescimento é olhar muito para faturamento no dia a dia, não vou dizer em detrimento da lucratividade, mas com enfoque menor em lucratividade. Então, às vezes, a empresa faz o que devia e o que não devia para acelerar crescimento, e na cabeça dela, crescimento é sempre faturamento. Eu acho que esse seria um dos principais erros. Outro erro que eu diria que é bastante comum também e muito perigoso é tratar todo o portfólio de produtos da mesma maneira. Então, entender que todos os produtos do portfólio deveriam contribuir da mesma maneira para faturamento e para lucratividade, quando isso não é verdade. Tem empresas que às vezes vão ter um portfólio extenso e esse portfólio ele deveria ser dividido também em categorias. E cada uma dessas categorias deveria gerar, não estou dizendo que elas têm que obrigatoriamente gerar lucratividades diferentes, mas elas podem ser diferentes. E o empresário, um gerente, um diretor, ele tem que estar aberto a isso, essa possibilidade. Então, acho que esses são alguns erros bem comuns que eu vejo. E você falou de DRE com o primeiro erro, e uma questão que a gente via muito, né, cara, no começo, quando a gente pegava algumas operações, e até hoje, na verdade, né, a gente falou no começo porque a gente está há anos nesse mercado, mas até hoje a gente pega, às vezes, a empresa que ela chega com uma visão global de DRE. Ela tem múltiplos canais, mas ela vai enxergar, cara, várias entradas de receita de canais diferentes, despesas específicas de canais, tudo misturado na mesma DRE, cara. Isso acaba trazendo uma miopia de identificação de ineficiências, né? Até lembro de um exemplo, cara, de um cliente nosso, que ele vendia em vários marketplaces e ele tinha uma DRE que ele, na cabeça dele, era uma DRE separada do físico do virtual, que já é um primeiro bom passo, porque tem empresa que junta tudo. Mas a própria DRE virtual dele, ele misturava múltiplos canais diferentes, com comissões diferentes, com taxa diferente. Então, a lucratividade que ele tinha no final do mês do digital, ele não tinha a ciência da onde que ele tinha melhor oportunidade e pior oportunidade. Inclusive, um desses canais, que era um canal que tinha maior comissão, que era um marketplace de nicho, ele acabava esgotando o estoque de produto, que era finito, né, que tinha uma cobertura não suficiente ali por mês naquele canal, que tinha uma altíssima comissão com a rentabilidade baixa, perdendo produtos nos canais de maior rentabilidade. E ele não enxergava isso justamente porque ele não tinha uma DRE separada. Então, eu sempre falo que, cara, o ideal é você separar, individualizar suas DREs por canal. E você vê isso na prática acontecendo, né? Hoje em dia, com algumas operações mais maduras, né? Sim, eu acho que existem dois problemas e o primeiro deles talvez venha até antes da apuração de resultado, vem na arquitetura de canais. Seria de fato a empresa conseguir entender, cara, como é que esses canais contribuem com a minha estratégia de médio e longo prazo. Ou seja, eu vou ter canais que são mais ou menos rentáveis e eu preciso ter essa clareza quando eu vou estruturar a minha arquitetura de canais. O que é arquitetura de canais? É definir, cara, em quais canais eu vou operar, com qual objetivo, com qual parte do meu mix ou do meu portfólio de produtos, com qual precificação, com qual expectativa. Então, nesse contexto todo, eu vou ter canais com maior rentabilidade e talvez um volume menor, um ritmo de crescimento menor, e eu vou ter canais com menor rentabilidade e altíssimo potencial, altíssimo ritmo de crescimento. Então, acho que essa é a primeira parte. Então, antes até de você apurar o resultado final desses canais, você tem que fazer um bom planejamento desses canais. E o planejamento também envolve planejamento financeiro dos canais. Então,
Obviamente, se eu estou aqui com um mix de 5 ou 6 canais entre uma operação B2B interna, um canal de varejo online próprio, operando também em marketplaces, eu não posso tentar forçar e ter a mesma expectativa de todos esses canais. Então, antes de apurar resultado, eu faço um planejamento financeiro, certo? Na hora de apurar esse resultado, da mesma maneira que eu planejei cada um desses canais individualmente, eu preciso apurar também o resultado desses canais individualmente. Então pensa comigo, eu sempre vou ter um planejado e um realizado para cada um desses canais. Obviamente, todos eles juntos, depois e consolidados, vão formar meu resultado global. Mas eu preciso entender, o canal X, eu tinha uma expectativa, ou seja, eu tenho um planejado. O que aconteceu dentro desse canal X? Ele tem o crescimento e a atração de volume que eu espero, ele me gera a margem de contribuição que eu espero desse canal, como é que é o rateio de custo fixo entre esses canais, eu faço ou não faço nesse momento. Então, para cada um dos canais, eu preciso enxergar um resultado individualizado e a consolidação de todos eles depois dá essa DRE global. Então, bem lembrado, esse é um erro muito comum também do pessoal cometer. E eu colocaria um outro erro, já que a gente está falando ainda em DRE, antes da gente passar para um próximo tópico, que é muita empresa tem um DRE contábil, ou seja, você recebe um DRE da sua contabilidade usando regras contábeis, parâmetros contábeis, e você acredita que esse DRE deveria te dar as informações necessárias para tomar uma decisão gerencial do seu negócio. Isso é mentira. Então, isso acontece muito também. Tem um exemplo? Em que sentido? De você ver uma informação que tem uma DRE contábil e que na prática, gerencialmente, aquilo não te traz nenhum insight? Tenho vários exemplos. Então, por exemplo, vou te dar o mais comum aqui. Às vezes, a DRE contábil vai estar carregando uma informação de compra de produto para revenda ou de compra de matéria-prima, que realmente, contabilmente, ela aconteceu dentro daquele mês. Mas operacionalmente, gerencialmente, você deveria estar contabilizando o que você de fato vendeu. Então, essa é a função da DRE. Que seria o CMV. Que seria o CMV. Legal. Então, às vezes, a DRE contábil vai te dar uma outra informação. E isso vai acontecer em várias linhas também da DRE. E também, o principal problema não é nem só a contabilização, é a estrutura, é o formato. A DRE gerencial, ela não precisa seguir uma regra contábil. Você pode estruturar essa DRE gerencial da forma que for necessária internamente, da forma que a empresa definir. Essa DRE gerencial ela é estruturada para te dar as informações que você precisa. Então, contabilmente, tem uma informação que você precisa colocar como dedução de receita. Se gerencialmente você quiser chamar de outra coisa, você pode, não existe uma lei contra isso. É óbvio que existem boas práticas de como você vai estruturar essa DRE gerencial, mas a principal função da DRE gerencial é olhar para trás, olhar no retrovisor para um período específico, geralmente um mês, e essa informação te ajudar a tomar decisões operacionais que vão te ajudar a maximizar seu resultado financeiro. Então, por isso que você precisa de granularidade, clareza dos dados, uma boa estruturação, ritmo de construção dessa DRE. Também não adianta, assim, terminei o mês agora, no final do próximo mês eu vou ter as informações gerenciais para compor a DRE. Não faz sentido, você já perdeu um outro mês inteiro. Tá? Então, essa eu acho que é uma informação interessante sobre DRE. Agora, cara, uma pergunta que eu queria te fazer também, falando agora em crescimento, menos em controladoria, em gestão financeira, digamos assim, mas mais em estratégia. Cara, quando que vale a pena abrir mão de margem em prol do crescimento mais acelerado, digamos assim? Cara, legal, interessante. É a pergunta do milhão, né? Não tem uma resposta precisa, mas na prática a gente vê que é tudo uma conta financeira que se faz, né? Obviamente que você abre mão de margem pensando em aumento de volume, né? Na medida em que aquele aumento de volume te proporcione um montante final de lucro maior, mas ao mesmo tempo faça sentido do ponto de vista financeiro, porque também a gente vê muita operação que trabalha com margens cada vez menores para ter um volume cada vez maior, mas essa proporção de volume não cresce o suficiente para valer a pena aquela perda de margem. Exatamente, essa perda de margem. Então, como estratégia de crescimento, acho que é sempre importante pensar da empresa como uma entidade, um organismo que tem que ser sólido, tem que ser sustentável. Então, se é para você passar por um período de margem menor, isso tem que ser extremamente calculado e planejado, e tem que ter caixa para isso. Perfeito. E até um conceito bem legal, né? Quando a gente principalmente fala de varejo, o varejista ele não quebra na DRE, ele quebra no caixa. Legal. Então, são variáveis que precisam ser sempre olhadas em conjunto. DRE, caixa,
se é uma estratégia de crescimento mais agressiva e quanto tempo você pode suportar ou não, né, que eu acho bem relevante assim, para esse tema. Eu até complementaria, assim, o que eu vejo de interessante. Quando a gente pensa em período de crescimento acelerado, obviamente você vai ter que abrir mão de margem em algum grau. Não vou dizer em 100% dos casos, mas a maioria sim, porque você vai estar fazendo investimentos que estão além do seu momento atual. Então, você está lá faturando 1, 2, 3 milhões de reais, está tentando investir para adquirir novos clientes, como se você estivesse já faturando 5, 6, 7 milhões de reais. Então, esse é um dos parâmetros que pode acontecer, não é que ele acontece em todas as vezes de hipercrescimento, mas na maioria das vezes o que a gente vê se o crescimento for extremamente acelerado, além do que seria a capacidade natural da empresa, ela vai sofrer um pouco financeiramente, assim, ela vai ou perder margem, ou vai ficar mais apertada em caixa, que é o grande risco mesmo, como você mencionou agora, porque a margem, ela pode ser um problema transitório, digamos assim. Então, vou te dar um exemplo de quando eu acredito que valeria a pena abrir mão de margem em detrimento do crescimento acelerado. Tem alguns negócios que eles vão ter um grande potencial de retenção de clientes. Nesse tipo de negócio, talvez valha a pena, no curtíssimo prazo, você acelerar a aquisição de novos clientes, formar uma base grande e depois focar em rentabilizá-los. E aí vai ser a hora de recuperar essa margem. Então, a perda de margem ela acabou sendo transitória. Mas o cuidado ainda fica no caixa. Porque se você tiver muitos ciclos de aquisição com margem baixa, quando chegar a hora de rentabilizar, de apurar esses recebíveis, até melhor dizendo, que os seus clientes te pagaram, pode ser que você tenha um descasamento entre recebimentos, entre receitas e despesas. E aí esse é o risco. Às vezes você está tendo uma margem que não é a ideal, mas ainda pode ser considerada saudável, mas em termos de caixa, pode ser que você se prejudique. Por exemplo, um negócio de varejo, para ele crescer de forma acelerada, ele precisa ter mais produto, ele precisa ter mais estoque do que aquele momento pede. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma empresa faturando 2 milhões de reais por mês, ela tem um nível de estoque saudável para 2 milhões de reais. Se ela quiser faturar 4 milhões de reais de forma muito acelerada, ela vai ter que inflar esse estoque. E no momento que ela opta por inflar esse estoque, obviamente ela vai ter uma necessidade de alocação de caixa maior. Ela vai ter um caixa imobilizado nesse estoque e vai ter, obviamente, um valor ali a se pagar a esses fornecedores mais acentuado. Se ela não conseguir fazer muito bem esse casamento de caixa, ela corre realmente um risco de sofrer uma ruptura. Dentro da sua fala, você mencionou bastante essa questão de aquisição de cliente e olhar quanto que esse cliente gera de lucratividade, né? Que é a famosa relação CAC-LTV. E por mais que seja um conceito que até, de certa forma, está cada vez mais difundido, eu ainda vejo poucas empresas que têm essa clareza de quanto que elas... O CAC é até mais claro para a maioria das empresas, mas o LTV ainda não. Então essa relação que deveria ser muito clara, porque você pode ter um CAC negativo, se você tiver um LTV que compense, né, uma recompra que compense aquele cliente, mas tem muita empresa que ainda patina, não sabe, cara, mas qual é a minha relação perfeita de CAC LTV? Não existe, depende do negócio, depende da sua lucratividade, mas isso acaba sendo também uma dificuldade que, por mais óbvio que seja esse conceito, ainda acontece na prática de não ter essa gestão. Perfeito, eu acho que é até legal a gente explicar um pouco sobre esse conceito de CAC LTV e como é que essa relação acontece. Então, eu vou dar um exemplo aqui para, por exemplo, um negócio de indústria. Uma indústria que vai adquirir um cliente que ela vai vender no B2B. E esse cliente está comprando dela, talvez para revender ou para reproduzir um outro tipo de produto. Concorda comigo que é altamente provável que, se eu tenho um negócio dependente de um fornecedor que é indústria, e esse negócio rentabiliza com essa compra, é bem provável que esse negócio cliente continue comprando ao longo do tempo. Então, se eu sei que esse cliente ele vai continuar, se tudo der certo, obviamente, comprando da minha indústria ao longo do próximo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, é relativamente intuitivo eu entender que valeria a pena eu fazer um investimento para adquirir novos clientes igual a esse. Concorda comigo? Então, vamos supor aqui que eu te dissesse, Rodrigo, cada um desses clientes aqui vai te gerar ao longo dos próximos 2 anos de relação, ele vai te gerar 1 milhão de reais de receita ao longo de 2 anos e isso aqui vai te deixar 30% de margem de contribuição, ou seja, esse cliente aqui nos próximos 2 anos, ele vai te gerar 300 mil reais de margem de contribuição. E eu te fizesse a pergunta agora, Rodrigo, quanto você está disposto a pagar para adquirir um cliente que vai te deixar 300 mil reais de margem de contribuição? Você concorda comigo que fica muito mais intuitivo a resposta?
continua não tendo uma resposta exata, porque vai depender de como é que você recebe esse dinheiro ao longo do tempo, de quanto de caixa você tem que segurar para fazer esses 300 mil, que vão demorar 2 anos para acontecer. Ele é um 300 mil que ele não é 100% correto, isso é uma expectativa com base em retrospecto de outros clientes, mas você concorda comigo que se você enxerga dessa maneira, é meio óbvio dizer, cara, eu estou disposto a pagar alguma coisa para adquirir um cliente que vai me deixar 300 mil reais de margem de contribuição ao longo de 2 anos. Então, essa é a relação de LTV sobre CAC. Então, o LTV é esses 300 mil, que é a receita bruta trazida para a margem de contribuição, ou seja, quanto é que isso aqui me deixa realmente de margem de contribuição para contribuir com as minhas contas fixas. E o CAC seria quanto eu estou disposto, ou quanto me é exigido pagar para adquirir esse cliente, que é um ativo que vai me deixar 300 mil reais. Então, essa relação de CAC e LTV, principalmente para negócios com alto potencial de retenção, ela é fundamental. Se você não tiver clareza de quanto você pode pagar para cada novo cliente, e para ter essa clareza, você precisa saber quanto cada novo cliente tem potencial de te gerar de margem de contribuição ao longo do tempo, ao longo da relação comercial entre as partes, você fica muito no escuro. Então, o crescimento de todo o negócio ele vai se dar ou por ampliação de consumo da base, ou seja, a minha base de clientes me consome cada vez mais, me consome cada vez uma amplitude maior do meu mix, cada vez num ticket médio maior, ou me gerando uma margem maior. Esse é uma das maneiras de crescer. E a outra maneira é adquirindo novos clientes. Então, toda empresa cresce dessas duas maneiras. Retendo clientes da base, expandindo o consumo desses clientes e adquirindo novos clientes. Então, aqui a gente está falando desse braço de aquisição de novos clientes. Então vamos dar um passo para trás aqui, porque eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão ouvindo a gente que não tem uma clareza certa do conceito de margem de contribuição na prática. Você pode trazer algum exemplo? Ou mesmo explicar para quem está ouvindo a gente o que é margem de contribuição? Margem de contribuição, na verdade, é um conceito, eu considero mega simples, mas eu vejo que gera muita confusão ainda. Então, basicamente, a margem de contribuição, ela é um indicador que te diz o seguinte: quanto daquela receita bruta, ou seja, daquele montante total ali que eu vendi e faturei para um determinado cliente, quanto daquilo ali me sobra para pagar custos fixos. Como é que eu apuro esse negócio? Concorda comigo? Cada vez que eu vendo um produto, então eu fui lá e vendi esse computador. Tem algumas coisas que eu sou obrigado a deduzir dessa venda, a descontar dessa receita bruta. Ou seja, se eu vendi esse computador por 10 reais, eu tive um custo para comprá-lo, concorda? Isso, então, obviamente, é uma das linhas que eu vou deduzir dessa minha receita bruta. Toda vez que eu vendo esse computador, eu pago imposto sobre esse computador. Então, é mais uma dedução que eu tenho da receita bruta. Toda vez que eu vendo esse computador, toda vez não, mas pode ser que aconteça, eu tenho que pagar uma comissão pro canal, pro vendedor. Então, todas essas deduções variáveis, ou seja, que quanto mais unidades de computador eu vender, mais deduções eu tenho, de forma proporcional, ou não proporcional, mas na maioria das vezes proporcional, eu chamo de custos variáveis. Ou seja, os custos variáveis são aqueles que acontecem todas as vezes que eu vendo um computador. E aí vou te dar um exemplo agora do que é um custo fixo e a gente amarra o conceito de margem de contribuição. Toda vez que eu vendo um computador, eu tenho uma pessoa, um colaborador, que vai embalar esse computador e enviar para o meu cliente, por exemplo. Certo? Certo. Se a pessoa está num espaço físico, né? Se eu vender 2, 3, 10, 20 computadores, eu tenho essa mesma pessoa. Obviamente, em determinado momento, eu posso ter que contratar uma segunda pessoa, mas não é diretamente proporcional à quantidade de computadores que eu vendo. Perfeito. A cada computador, eu tenho meus custos variáveis, que são deduzidos ali da receita bruta, do meu valor total de venda, e eu tenho o que eu chamo de custos fixos. O aluguel, por exemplo, é um custo fixo. Não necessariamente, a cada novo computador, eu tenho que pagar um novo aluguel. É o mesmo aluguel, obviamente, em um determinado momento, pode ser que ele fique pequeno. Então, o conceito de margem de contribuição é basicamente eu deduzir todos os meus custos variáveis, certo? Da minha receita bruta vendida. Esse valor que sobrar é o valor da margem de contribuição. É o que eu tenho agora para pagar os meus custos fixos. Aluguel, colaboradores, conta de energia, conta de água, enfim, todos os outros custos ali que não variam diretamente com a venda. E por que é importante apurar a margem de contribuição? Porque muitos negócios, cara, isso é legal, muitos negócios não tem um problema de lucratividade, eles têm um problema de escala. Por que ele tem um problema de escala, cara? Porque às vezes a estrutura financeira dele, ela é totalmente adequada, e ele fala, cara, minha lucratividade não é o suficiente, eu não tô lucrando bastante, eu tô perto de ter um prejuízo, eu tô ainda no ponto de equilíbrio. Mas às vezes a estrutura financeira tá correta, só falta escala, só falta volume. E por isso você tem que olhar a margem de contribuição, porque antes de ter uma lucratividade na última linha, você tem que gerar uma margem de contribuição positiva e suficiente para cobrir a sua
a sua estrutura fixa. Isso acontece muito com indústrias, distribuidores, que costumam ter uma estrutura fixa um pouco mais pesada. Então, se eu tiver uma indústria que tem uma estrutura de custos fixos mais pesada, se ela tiver uma escala pequena, ou seja, o que é essa escala? Se ela tiver um volume de faturamento pequeno, provavelmente ela vai ficar muito apertada na última linha lá de lucratividade, no EBITDA, por exemplo, ou no lucro líquido. E a margem de contribuição ela é um primeiro sinal de que se as coisas estão funcionando ou não. Então, a margem de contribuição positiva, suficientemente positiva, me gera um pouco mais de fluxo para gerar um EBITDA satisfatório no final. Eu ia te complementar, na verdade, para trazer uma questão que é muito comum. É difícil até explicar para o empresário isso, mas tem muita gente que precifica o item na hora de vender em algum canal, rateando o custo fixo, pegando o custo fixo da indústria, daquela loja, daquele canal, dividindo ali pelo total de produtos, jogando uma alíquota ali para precificar. E aí, na prática, você acaba não ficando competitivo e é uma precificação irreal. Porque Legal. você perde a capacidade de enxergar a escala no seu negócio. Você perde competitividade jogando um custo fixo. E você vê na prática isso acontecer bastante, né? Sim, é uma metodologia de custeio por absorção. Você pode realmente ratear ali alguns custos, principalmente ligados à produção de um item, para formar ali, de fato, aquele preço de custo. O que eu vejo de risco, e até falando de precificação, a precificação acho que ela tem dois aspectos, assim, duas vertentes que a gente tem que considerar. Ela tem a vertente mercadológica, que é o que o meu cliente de fato aceita pagar pelo meu produto. Perfeito. Porque não adianta também, cara, eu querer montar uma estrutura mega cara, usar uma matéria-prima, um componente, ou comprar um tipo de produto que quando chega a hora de vender, o cliente não aceita pagar por aquilo. Então, essa eu diria que é a primeira vertente, talvez a mais importante delas. Que é, na maioria das vezes, o cliente na ponta do mercado está definindo o preço de venda. E óbvio, a empresa ela pode construir elementos, construir argumentos para valorizar aquele produto, para agregar valor, para que o cliente aceite pagar o preço que ele vale, digamos assim, vale entre aspas, né? Porque quem define o que vale, no fim das contas, é o cliente, é o mercado. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é a precificação de dentro para fora, que é eu dizer, cara, a quanto eu preciso vender esse produto para ele me gerar uma margem satisfatória para cobrir a minha estrutura de custos fixos atual. Se eu inflo muito, vamos imaginar aqui uma empresa que ela está com uma ineficiência operacional e os custos fixos estão mais elevados do que outras empresas pares, por exemplo, do mesmo segmento. Vamos ser mais específico aqui. Eu tenho uma indústria que tem aqui R$300 mil de custo fixo e uma outra indústria similar à minha, vendendo um produto similar ao meu, ela consegue fazer o mesmo processo, o mesmo volume que eu, tá? Tendo 200 mil de custo fixo. Se eu alocar esses 300 mil de custo fixo e tentar ratear eles no meu preço de venda, obviamente eu vou estar muito menos competitivo do que essa indústria, que é esse par que eu usei agora para efeito aqui ilustrativo. Então, no final das contas, o que acontece? Eu vou estar inflando artificialmente meu preço de venda por uma ineficiência interna, vou me tornar menos competitivo, vou vender menos e isso vira um loop negativo. Então, a cada vez que eu vendo menos, eu tenho que produzir menos, e mais os meus custos fixos acabam pesando negativamente nesse meu preço de venda. Então, o que eu diria seria o seguinte: olhe para os seus custos fixos, mas entenda que isso é uma eficiência ou uma ineficiência operacional, certo? O que obrigatoriamente tem que compor meu preço de venda? Tudo que é custo variável. Isso obrigatoriamente tem que compor meu preço de venda. E aí são metodologias, são preferências. A minha preferência é sempre por precificar com uma margem de contribuição alvo. E aí eu gerencio os meus custos fixos para me gerar um EBITDA, me gerar um resultado financeiro final com base no que eu sei que eu tenho potencial de geração de margem de contribuição. E aí o que isso me responde? Cara, eu tô eficiente ou ineficiente frente à minha geração atual de margem de contribuição. Então o custo fixo eu olho muito mais para eficiência operacional. Lembra do exemplo que eu dei sobre eu ter um colaborador fazendo o processo aqui de embalagem e envio do computador vendido? Cara, você concorda que eu posso ter um processo ineficiente e um colaborador consegue embalar e enviar 50 computadores por mês? Ou eu posso ter um processo eficiente em que um colaborador consegue embalar e enviar 100 computadores por mês? Da mesma maneira, eu posso trazer isso para a produção. Um colaborador pode conseguir produzir 50 computadores por mês, num outro colaborador, numa outra empresa, numa outra estrutura, numa outra otimização de processos, esse mesmo colaborador consegue produzir 80 computadores por mês. Então, eu não posso carregar o peso da ineficiência
para o meu preço de venda na ponta. Legal. A lógica, Mais ou então, menos. sempre vai ser, né, para uma boa precificação, pensar em quanto que eu preciso vender para bater no meu ponto de equilíbrio com a minha margem-alvo projetada a partir da dedução dos variáveis. Perfeito. Correto? Com a minha estrutura atual de custos Perfeito. fixos, eu estou sempre buscando ser mais eficiente operacionalmente. Se eu for mais eficiente operacionalmente, aqueles custos fixos tendem a ficar mais leves. Então, assim, a resposta é, não é para a gente negligenciar custo fixo, negligenciar o custo da produção, se a gente vai falando, por exemplo, numa indústria, mas eu não posso simplesmente ratear esse custo com o volume que eu tenho atualmente e entender que eu preciso repassar esse preço de venda para a ponta. Porque senão o maior risco é eu deixar de ser competitivo. E aí eu gero um loop negativo. Tá? Então, essa seria o meu direcionamento nesse tema. E aí, para a gente fechar aqui esse papo, já caminhando aqui para o final, então, qual você diria que é o maior risco, ou os maiores riscos de tomar decisões? Eu ia falar gerenciar uma empresa, mas principalmente gerenciar uma empresa, que é tomar decisão, mas tomar decisões olhando só para faturamento. Vamos lá, para mim, quais são os principais riscos de você tomar uma decisão 100% focada em faturamento? É você não identificar aonde que estão suas ineficiências a nível de perda de rentabilidade. Então, quando você tem, por exemplo, múltiplos canais que contribuem para o faturamento e você só olha para faturamento, vai falar, que legal, eu tô indo super bem. Mas na prática, alguns desses canais podem estar corroendo a sua rentabilidade. E hoje é muito comum, principalmente em empresas que dependem muito de aquisição de cliente baseada em mídia, né? É uma variável que compõe seu faturamento, porque ela representa a aquisição de cliente, que na sua conversão vai representar um faturamento para a empresa. Se esse custo de mídia ele só aumenta com o tempo, isso é por conta do próprio cenário, né, de ser um grande leilão na internet e cada vez mais anunciantes estão entrando, estão anunciando, é normal a gente pensar que se tem uma variável daquela equação que só aumenta o custo, eu preciso mexer em outras para que o meu negócio não chegue no ponto que ele vai quebrar. Concorda? Legal, perfeito. Então esse é um grande risco. Você só olha só para faturamento, você não está enxergando algo que vai corroer o seu negócio a ponto de te quebrar daqui a alguns anos. E aí, que solução que a gente tem para isso? Né? Cara, primeiro você pode pensar em como ser mais eficiente para otimizar essa aquisição, ou seja, olhar para o seu processo, olhar para a sua conversão, olhar para ferramentas e tecnologias que utilizem, como você mesmo citou, e tragam mais eficiência para a empresa. Você pensa em diversificar canais para você não depender unicamente de um canal que está aumentando o seu custo. Então é um exemplo que eu gosto muito de usar para mostrar que faturamento ele é métrica de vaidade. Ele não é a métrica real de crescimento e principalmente de sustentabilidade do negócio. Legal, show de bola. E eu complementaria falando um negócio. Empresas que estão olhando só para DRE e estão achando que estão fazendo uma boa gestão financeira, cara, elas estão só olhando para o retrovisor no final das contas. Então, ela espera o mês fechar, olha para o retrovisor, descobre o que deu certo, descobre o que deu errado e reza para mudar alguma coisa no próximo mês e as coisas serem diferentes. Então, eu acho que para consolidar aqui o nosso papo, o que toda empresa deveria ter para conseguir ser financeiramente rentável e eficiente seria uma boa estrutura, não só de controladoria de fechamento de mês, mas conseguir ter clareza dia a dia sobre os seus indicadores e a sua rentabilidade financeira. O que isso significa? Eu deveria ser capaz de olhar para ontem e saber, cara, ontem eu faturei um valor X, mas ok, quanto é que isso aqui gerou para mim de margem de contribuição no dia de ontem? Então, acho que essa é a diferença entre olhar só para faturamento e realmente ter controle, ter uma boa gestão financeira, ter os números financeiros na palma da mão. Então, acho que para fechar o papo, eu diria isso. Para quem está olhando só para DRE, e às vezes a pessoa nem está olhando para fluxo de caixa, que já é um outro grande risco, mas ainda olhar só para DRE, fechando o mês, ainda é um risco muito grande. Eu deveria ser capaz de reagir aos problemas, reagir às oscilações durante o mês, e não esperar fechar isso aqui lá para o dia 10, dia 15, dia 20 em alguns casos, e aí pensar em tomar alguma ação. Porque você não tem nenhuma previsibilidade. É isso. Legal. Então esse foi o papo de hoje sobre performance financeira. Se você é empresário, diretor ou gerente de alguma empresa e está focado em crescimento, estruturação e rentabilidade do seu negócio, continua acompanhando a gente aqui, que a gente vai trazer novos conteúdos sobre o tema. Não só sobre performance financeira, mas sobre outras áreas para empresas que estão focadas em crescimento.